E aí, tudo bem? Começando agora mais um episódio do Pode Ser Brilhante e no dia de hoje uma história super inspiradora da Júlia Zardo e o meu parceiro desde o início do projeto, Vini Michalski. Então, fica com a gente que hoje o episódio tá incrível! Estamos recebendo hoje Júlia Zardo, essa jovem empreendedora que tem muito a contar e eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para ti também. Júlia, obrigado por ter aceito o convite de estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite, acho que é legal poder compartilhar um pouquinho e eu acho que isso também motiva para que a gente esteja sempre em constante movimentação, né? Então eu acho que é o buscar ser um pouco melhor a cada dia, buscar ser um pouco mais brilhante a cada dia. Então eu agradeço o convite, que seja um papo bem divertido hoje. Brilhante. Vini Michalski, obrigado mais uma vez pela participação. É um prazer estar aqui e é uma honra estar desde o início do projeto também, acompanhando aí o passo a passo, o crescimento desse projeto e quanta gente que o projeto está impactando. Bacana, mais de 1 ano e meio já de projeto, né, Vini? E o Vini esteve conosco na primeira confraria ainda que aconteceu em Novo Hamburgo. Muito legal, obrigado pela tua participação e parceria de sempre. E a gente trouxe hoje, então, a Júlia, tem muito a nos contar. Júlia, os principais desafios hoje de uma jovem empreendedora num ramo tão competitivo como o teu. Fala um pouquinho do teu segmento para nós. Bom, hoje, para explicar um pouquinho, o nosso ramo é até um pouco diferente, né? Muitas pessoas, quando eu comento, nem sabem o que é direito. Nós temos uma fábrica de esquadrias, então fazemos janelas em PVC e alumínio, participamos de reformas, obras novas, então é um meio diferente. Não é comum escutar alguém que trabalhe com esquadrias. E empresa familiar, então também tem, além de precisar se desenvolver para o lado do trabalho, para o comércio e tudo mais, precisa entender e lidar bem com os brios da família, que não é tão simples. E acho que é importante assim, essa evolução da parte profissional e da parte emocional, entender que a gente não divide CPF de CNPJ, então que tem que estar sempre cuidando de todos os lados. Então hoje esse tem sido meu principal desafio, assim, me manter em constante evolução e poder entregar uma evolução também para aqueles que estão ao meu lado. Então meu time tem que evoluir junto, amigos têm que estar evoluindo junto. Eu acho que hoje isso é uma premissa básica para mim. A gente tá, aquela frase do você é a média das 5 pessoas que você convive. Poxa, se tu passa no teu ambiente empresarial maior parte do teu dia, as pessoas que estão contigo, elas têm que também estar alinhadas nessa necessidade de melhoria. Então, acho que é por aí. Isso que permeia minhas necessidades básicas, assim, eu acho, de evolução. Sim, muito legal. E o que mais me despertou a atenção foi que naquele nosso café, né, tu conversava sobre iniciar da maneira correta, né? Tu trouxe já para Zardo a cultura organizacional, né? Como que tu implementou isso numa empresa familiar que já existia? Isso foi um pouco difícil, assim, até que, falando um pouco até sobre o projeto de vocês, né, o Mentes Brilhantes, tu ter a possibilidade de mostrar para o empreendedor que ele precisa, empresário, que ele precisa se manter em constante evolução. Hoje o mercado, ele é muito dinâmico, então a gente precisa estar entendendo para onde que as coisas estão correndo. Os clientes, eles vão mudando, eles vão tendo novas necessidades. Então, a forma de fazer antigamente podia funcionar, mas vai chegar um momento em que ela vai ficar obsoleta e tu vai ter que te melhorar para entregar para o teu cliente aquilo que ele está buscando. Então, eu acho que veio muito da questão de conseguir inovar. Eu lembro que no início, quando eu decidi, assim, que eu tive momentos de sair da empresa dos pais, voltava, ia testar o mercado, ver se era isso mesmo que eu queria, e eu sempre acabava voltando. Quando eu decidi, eu vou ficar aqui, isso aqui vai ser meu também, eu vou arregaçar as mangas e vou doar o que eu posso. Eu peguei e cheguei para meus pais, para minha mãe principalmente, que é onde a gente tem maior troca, e falei, a gente precisa começar a cuidar do marketing. Aí, meu Deus, falar de marketing, esquadrias. Na época a gente só tinha PVC, material que ninguém conhece direito. Como que eu vou levar isso pra dentro da internet a ponto de encantar pessoas que talvez nem sabem que precisam disso, fazer isso ser interessante e ainda conseguir justificar por A mais B pro financeiro, vulgo mãe, vulgo dona Ângela, que valia a pena investir esses X mil reais por mês pra eu ficar fazendo vídeo pra câmera do meu celular, que a gente teria que investir num celular melhor, teríamos que investir em alguém que conhecesse social media e que esse retorno podia
aparecer em pelo menos 6 meses, que são um ano. Meu Deus, como é que diz isso pra alguém que tá no mercado há muito tempo e que não tá acostumado com essa inovação? E aí que eu trouxe a questão do Mentes Brilhantes. E o bacana tu falar sobre isso é porque, assim, muitas pessoas estão ligando hoje inovação a novas ferramentas, a tecnologia, né? Mas a inovação é muito além disso, né? Tu inovou no jeito de pensar, nos processos, né? Numa nova maneira de construir uma empresa de uma maneira correta, que tu imaginava, e não necessariamente numa ferramenta ou na inteligência artificial, muito no básico ainda, Exato. né? Não, e daí o que eu comento do projeto atrelado a isso é hoje ter a possibilidade de mostrar para o empreendedor que ainda tem uma mente um pouco mais antiga, de que ele precisa olhar para esse lado onde o mercado está correndo. É tu dar um respiro para ele, né? Olha só, é por aqui que as coisas estão começando a acontecer. Vem junto, né? Então, acho que a importância do projeto de vocês é essa. É conseguir fazer profissionais que não estão acostumados a se manter numa constante estudo, constante evolução, de que eles têm que buscar algo diferente, senão eles vão morrer. A coisa não vai para frente. E aí, a minha mãe, graças a Deus, ela sempre foi de olhar pra frente pras coisas. Mas ainda muito pé no chão, assim. Esse convencimento foi rápido? Não, nossa. Meu Deus. E ainda a questão de ter uma dificuldade de conversa, né? Não tô conversando com a minha chefe, tô conversando com a minha mãe. Então, a gente... Às vezes as discussões, elas perdiam um pouco a parte profissional. Às vezes muito. Porque pra mim era tudo muito novo, era tudo muito fácil. Meus pais já tinham tido um outro negócio, eles já tinham fechado esse outro negócio, por A mais B, enfim. E era... Então, os passos todos precisavam ser muito bem dados. E que isso é uma coisa que, por vezes, na minha ansiedade, eu teria feito diferente. Mas hoje, um pouco mais madura, eu entendo qual era a visão dela e o motivo pelo qual aquilo aconteceu. Até porque a escola dela, né, Vini, foi outra, né? Outra. Ela vem de uma outra escola, de um outro momento. Essa grande evolução que tivemos, né, de tecnologia e nos negócios, ela é muito recente. Exato. Né? Então, assim, e a gente, a partir de agora, vai evoluir ainda mais nos próximos anos, né? O mundo tem mudado, em 5 anos ele tem mudado mais do que nos 100 anos anteriores. Sim. E isso tem se repetido praticamente a cada 5 anos. A velocidade é outra, né? Então, tu conseguir colocar na cabeça de alguém, né, que vem de uma outra escola, que falar com o celular, né, fazer um marketing digital e tal, é importante, isso vai trazer resultado, é um desafio, né? Não, e como que tu mostra o resultado? Porque o resultado, ela é muito acostumada a planilhas, a números, a resultados reais e factíveis. Dentro do marketing hoje, tu não tem... Depois de um tempo, tu começa a ter isso mais palpável. Mas quando você está fazendo no início ali, ele é muito para firmar posicionamento. Então, assim, nossa, tem um barulho na minha casa, quero trocar minha janela para fazer uma acústica aqui melhor, enfim. Tem Azardo. Entra em contato com eles lá e dá uma olhada. O que tu vai fazer hoje em dia? A primeira coisa a fazer, tu vai pra internet. Google. Tu vai olhar no Google, tu vai olhar site, tu vai olhar Instagram. Às vezes a gente já tá um pouco mais prático, ele vai direto no Instagram, né? Pra olhar se existe essa empresa, o que essa empresa faz? Então não quer dizer, tu não foi, na hora que eu tu me ligar e pedir um orçamento, tu não vai dizer eu vim pelo Instagram, tu vai me dizer eu vim por uma indicação. Então hoje 90% das nossas entradas de captação são indicação. Mas talvez se não tivesse aquele Instagram ali, ou tu não tivesse ido porque tu não tinha levado muita fé, ou talvez tu nem entrou em contato com a gente naquele momento. Tu começou a seguir, começou a ser impactado por um conteúdo. Aí é uma construção do posicionamento. Exato. Né? Em algum momento aquilo fez sentido. E aí tu não foi pelas redes sociais que tu chegou na empresa, foi por uma indicação. Mas se não tivesse as redes sociais, talvez tu não tivesse tido o ímpeto de fazer. E até conseguir explicar isso pra ela, que era um resultado, que não era numérico, né? No início. Sim. Enfim, foi bastante tempo. E aí trazia... Daí, o que eu sempre aprendi muito com a minha mãe? Que eu precisava mostrar para ela resultados. Então, ao longo do tempo, eu ia colhendo informações da internet. Empresas. Quanto uma empresa costuma investir em marketing? Qual normalmente é o tempo? E aí eu ia... É trabalho formiguinha. Tu não pode... Sim. Tem que ser resiliente. Isso foi uma coisa que sempre ficou muito forte pra mim, a palavra da resiliência. E aí, nisso, eu li o livro do Antifrágil, do Nassim. Excelente. Perfeito. E aí, pra mim, foi uma virada de chave. Daí foi tipo, não, eu não posso ser só resiliente. Eu tenho que ser antifrágil. Perfeito. Então, quando tu te comunica, de que forma eu vou me comunicar a fazê-la entender que, a partir disso, pode ser melhor.
pode ser brilhante. Então, acho que isso foi uma coisa, assim, que ter lido aquele livro pra mim naquele estágio da vida foi ótimo, porque deu um start de que tudo em que eu fosse sempre correr atrás, eu precisaria mostrar um resultado melhor. Não é só uma resiliência de tu te manter ali, não. É ser melhor. Eu sempre tive um temperamento meio explosivo, super agitada, assim, e querer as coisas meio pra ontem. Muito inquieta. Hoje eu digo inquieta, tá? Um tempo atrás eu era imatura o suficiente pra não ser inquieta, pra ser, assim, meio explosiva mesmo. E aí eu tinha dificuldade de conseguir continuar naquele convencimento e a coisa explodia um pouco. Então hoje já não, aí tu começa a estudar, tu começa a fazer uma terapia aqui, um neurofeedback ali, aí tu começa a ficar maduro o suficiente. Então hoje as coisas já são mais simples. Quando eu já tenho uma ideia, eu já venho com ela mais desenhada, mapeada, pronta. Então acho que isso... E daí, assim, não só no ambiente familiar, isso em qualquer outro negócio que tu vai fazer, para as coisas serem mais pé no chão hoje, estuda, bota num plano, onde tu quer chegar, de que forma tu quer chegar lá, quem tu quer impactar. E aí, tu dá o primeiro passo. Acho que isso foi o que os milindres dela me fizeram aprender a lidar dessa forma com as coisas. E aí, hoje, ser mais coerente, assim, na hora de apresentar um plano, de dar um passo, as coisas são mais estruturadas. Então, acho que a maturidade. A maturidade, ela é necessária em qualquer meio. Mas essa vontade de fazer as coisas, ela tem que existir pro bem ou pro mal. E depois tu vai lapidando, assim, né? Sim, e o teu desafio, na verdade, ele foi muito maior sendo uma empresa familiar, né? Eu acredito que sim. Sim, porque imagina convencer o financeiro de uma empresa já é difícil, imagina convencer a mãe. A mãe. É bem complexo. A mãe... Admiro. A mãe, extremamente pulso firme, assim. Filha mais velha, então também tem a responsabilidade, né, da questão de resultado e tudo mais. Por muito tempo foi bem difícil. Hoje eu tenho maturidade suficiente para agradecer isso, para entender isso de uma forma. Se não fosse esse meio, talvez algumas coisas não fossem. Hoje eu talvez não estivesse aqui. Mas entender que isso foi... Hoje eu consigo entender que isso foi positivo de certa forma. Até um tempo atrás era... tudo tem que ser na briga, tudo tem que mostrar, tudo tem que ser difícil. Sim. Depois, com o tempo, tu vai aprendendo, assim, né? Vai começando a valorizar, né? Mas foi complicado. Necessitava de um crescimento emocional muito grande, assim, e rápido, para poder acompanhar. Porque a gente cresceu muito rápido. Desde a montagem da fábrica, nós já estamos no mercado há 16 anos. Meu pai se vestia, botava bombacha e bota, percebeu que isso impactava. E aí ele virou o gauchinho das esquadrias. Então ia oferecendo um produto que na época ninguém conhecia, 16 anos, 17 atrás. Ninguém sabia o que era PVC. Era esquadria de plástico. E ele foi abrindo esse mercado. Então hoje eu tenho o orgulho de dizer que meus pais abriram esse mercado aqui no Sul. Tinham pouquíssimos fabricantes. E minha mãe fazia parte administrativa. Éramos dois. E aí eu, com 13 anos, comecei a auxiliá-los fazendo um orçamento que outro. Então, já bem cedo dentro, assim, do negócio da família. E então, eu fui vendo aquilo e montando. E aí, depois chegou um momento que foi necessário a montagem da fábrica. A gente estava num estágio já que... a parte do empreender, ela é brabo, né? Quando a gente tá com isso no sangue, tu só consegue caminhar pra frente. Não tem como tu parar em algum determinado momento, né? E aí a gente viu, ali era necessário o passo. E aí no meio da pandemia, no início da pandemia, 2021, nós montamos a fábrica. Aquela coisa do mercado, porque eles são loucos, o que eles estão fazendo? Mas foi. E hoje a gente vai fazer 3 anos de fabricantes e com uma estrutura que fabricantes de 10, 15 não têm. A gente se juntou e a gente vamos olhar aqui para as nossas, o que a gente tem de bom aqui e vamos se auxiliar, os pontos fortes, vamos se auxiliar e vamos fazer isso para frente. E aí eu, sempre querendo muito estudar, enfim, comecei a estudar muita coisa sobre cultura, comecei a entender muito sobre gestão de pessoas, que o meu temperamento explosivo dificultava um pouco a questão da gestão de pessoas. E eu pensei, não, eu vou perder o time se eu não estudar. E aí foi que eu fui me desenvolver. E aí eu comecei E aí tem várias coisas, né? É filha do dono, tem um temperamento um pouco mais explosivo. A equipe, ela tem um pouco de dificuldade de olhar isso de uma forma simples, assim, né? É a chefinha, né? Então, acaba tendo funcionários que estavam lá antes de eu entrar de fato. Então, tem algumas coisinhas que tu tem que ir também te moldando e tem que engolir alguns sapos para fazer a coisa funcionar.
Mas tive que ter um amadurecimento rápido, assim, também, pra poder levar, porque senão a coisa ia ser insustentável, assim, de se manter. Então, eu acho que a gente foi olhando pras coisas aí, dando degrau a degrau, e muito estabelecido, assim. Então, onde é que a gente quer chegar? Eu acho que o que foi primordial foi ter feito um rebranding, quando a gente decidiu montar a fábrica. Que também foi uma coisa que eu tive que lutar bastante pra fazer. Não viam necessidade, aí... Então, teve 2 pontos fortes, assim, né? Tipo assim, o primeiro é tu apresentar todas essas possibilidades novas, né? De inovação para eles, na maneira de pensar, principalmente. E eles também aceitarem isso, né? Porque tu poderia ter apresentado e eles, dentro da escola, né? Deles, não, para nós não faz sentido, não ia dar em nada. Exato. Né? Então, assim, muito do momento do sucesso da empresa hoje, ter prosperado, ter crescido, foi eles terem aceito isso, né? Com certeza, com certeza. Acho que isso foi... E a mente... O pai, ele é muito assim, vamos fazer, vamos. Não mede muito esforço para fazer as coisas acontecerem. A mãe, ela já analisa um pouco mais, assim, é bem pé no chão. Mas sempre... Eu nunca recebi um não de cara. Era sempre aquele... Querendo dizer não, mas a gente conversa, sabe? Eu me empurrava, assim, a gente conversa. Então, tu vai tendo a possibilidade de um convencimento. E a mente aberta para também ir vendo que realmente a gente precisava fazer algo de diferente. E sempre quis fazer diferente. Então, ela também já lia alguns livros, olhava uma palestra, criou outra. Então, já tinha uma mente um pouco mais aberta. Hoje a mãe, ela tá com 54, mas ela já... Digo assim que tem uma mente mais jovem nesse aspecto, assim. Não era tão difícil. Era mais uma questão de dificuldade, assim, de... Característica. E a melhor coisa que tem dentro de uma empresa é ter característica diferente. Porque se juntar tu e teu pai, vai dar problema. Se não é a tua mãe, é verdade. É muito claro, né? Dentro das empresas tem que ter características complementares para que a empresa ande direitinho. Exato. Pegar uma pessoa só comercial numa empresa, porque existe uma diferença entre as pessoas que são mais comerciais e as pessoas que são mais administrativas. Uhum. As pessoas que são mais comerciais vão primeiro para a administrativa. A administrativa diz assim, gente, tem risco de dar 10% de problema, é melhor não vender. Como é que a gente pode ter 2% de problema? O vendas, aquele cara que é extremamente vendedor, ele vai dizer, vai dar problema, mas vamos vender, depois a gente conserta. Então pegar a Júlia e o pai dela, provavelmente eles têm essa característica, os dois juntos vai dar problema, né? A mãe que é o freio de mão ali, é legal, porque inclusive ela faz a parte administrativa. Claro. E é legal que ela tem essa abertura também, né? E isso é muito legal. Não é só ter característica complementar, é um ter abertura para ouvir o outro. Uhum. Não, e a gente sempre, agora há poucos meses atrás, nós fizemos a gente só para complementar, nós, quando decidimos montar a fábrica, nós trouxemos 2 funcionários para sócios, né? Então, para ter cada um numa ponta, e como a gente queria chegar, a gente visualizava onde a gente queria chegar, só eu, a Ângela e o Felipe, a família na frente do negócio, ia ser difícil. Tu trouxe os colaboradores. A gente precisava de pessoas que faziam a gente conseguir sentar numa mesa, que não fosse a mesa do jantar, e falar sobre a empresa. Isso foi muito difícil no começo, mas a gente conseguiu ultrapassar essa barreira. E aí, a gente acabou agora, nos últimos meses, percebendo que nós precisávamos nos desenvolver, porque a empresa estava crescendo tão rápido, a gente fazer cada reunião de equipe, era cada vez mais cadeiras dentro daquela sala, daquele auditório, que a gente precisou, não, peraí, a gente também tem que estar preparado aqui para esse turbilhão de coisas que estão acontecendo. E a gente contratou uma empresa de desenvolvimento de equipes para fazer um treinamento para nós como sócios. Muito mais para um lado emocional até, de aprendermos a lidar com as nossas diferenças, do que propriamente para nos desenvolver para questões profissionais. Então, isso foi muito legal. E o legal é que a gente consegue, hoje, tá um pouco mais alinhado. Eu, às vezes, tô muito lá na frente, eu tava fazendo uns cursos muito pra frente, pensei, calma, não adianta eu estar lá, se a gente tá aqui, vamos tá caminhando todo mundo junto. Propus essa ideia, todo mundo acabou topando, e foi muito legal, porque hoje foram 6 encontros só, mas fizeram uma diferença na nossa comunicação absurda. Então, acho que isso é uma coisa muito legal de todo mundo cuidar dentro da sua empresa. A comunicação. Isso a gente fala sim.
Comunicação ela é primordial. Tem os ruídos da comunicação. Enquanto tu não entender o que é importante pro outro, a tua forma de falar nunca vai chegar da forma correta nele. Então, assim, a gente sempre procurou muito cuidar disso. Então, psicóloga, neurofeedback, indico, inclusive, é muito bom. Constelação. O que disser pra gente que tá funcionando, a gente vai fazer. Não, isso é legal. Acho que fica um recado pra quem tá nos assistindo, nos escutando. É a questão que vocês estão sempre em movimento, né? Sempre buscando algo. Enfim, não chega num patamar e é isso aqui, né? Tá bom, porque senão tu começa a regredir, né? Com certeza. É que assim, se tu busca um crescimento pra tua empresa, como que tu como indivíduo não vai da mesma forma crescer? Não tem como. Se tu quer um crescimento de 1% por mês pra tua empresa, tu como indivíduo tem que crescer 10%, porque tu tem que puxar ela. Então a gente entende que nós somos feitos de pessoas, e não só como sócios, mas como uma empresa no geral. Hoje nós temos 16 anos de empresa, não tem uma trabalhista. Nós estamos fazendo cargos e salários e ajustando toda a equipe e tudo mais. E o pessoal fez, os psicólogos fizeram a conversa com todo o time. E o psicólogo até trouxe assim, eu acho engraçado. Ele trouxe até com um ponto de observação pra ver se a gente não tava sufocando até, sabe? Que eu achei interessante, tá? Ele disse assim, não vieram reclamações? É normal isso? Será que não existe um sufocamento? A gente se olhou dentro da sala, isso foi hoje de manhã até. A gente se olhou dentro da sala e falei, não, mas eu acho que a gente costuma solucionar os problemas muito rápido. A gente não deixa nada acontecer. Ótimo, isso é ótimo. Então, quando a gente decidiu olhar pra cultura da empresa, a gente começou a contratar pessoas que estavam alinhadas. E aí, isso foi um momento complicado. A cultura come a estratégia no jantar, né? Total. Se tu não tiver uma cultura aplicada, tua estratégia vai pelo ralo. Não adianta de nada. E isso foi uma coisa que a gente começou a cuidar muito. A gente estava muito ansioso para montar um time de vendas bacana. E aí a gente contratava as pessoas, dava uma semana, às vezes 2 meses, tinha que mandar embora. E sempre pela cultura. Daí a gente se olhou e disse, tá vendo? A gente tá contratando pelo currículo e demitindo pela cultura. Não tá certo, a gente tem que mudar isso aqui. E a gente sentou e disse assim, pode demorar 1 ano, mas a gente só vai contratar quando estiver alinhado. Abrimos vaga com Hunter e tudo mais e, olha, foi difícil, bem difícil. Mas na hora que a gente entendeu o que a gente queria fazer com a nossa empresa, com o nosso comercial, com o nosso time, as pessoas começaram a aparecer. E aí tu começa de fato a receber pessoas que estão alinhadas com essa tua parte de cultura, sabe? Então acho que isso é muito importante, olhar para a cultura do time. E daí eu até trouxe na reunião hoje. Mas semana passada, na sexta-feira, apareceu uma situação, o funcionário trouxe pra gente uma coisa que tava desconfortável, que ele não tava curtindo, enfim. No mesmo momento que eu saí, eu faço feedback semanal com os novos e mensal com os que já são mais da casa. Isso também foi muito bom. Então, eu saí dali, já fui lá no administrativo conversar, entendi. E ontem eu já trouxe a devolutiva. Então, por que talvez ele não chega... Agilidade também nisso. Não né? chega a ponto de gerar um desconforto e um descontentamento do funcionário. Porque a gente normalmente traz o retorno rápido. Então, isso é uma coisa que a gente se preocupa bastante. Algumas vezes tem que até cuidar, porque a gente não é uma ONG, né? É uma empresa, ela precisa ser sustentável. Então, em alguns momentos, a gente tem que segurar a vontade de fazer o bem pelo colaborador, porque a empresa tem que ser sustentável. E aí também não adianta tu fazer um pouquinho pra um, se tu faz pra um, tu tem que fazer pra todos, e amanhã depois tu não tem a condição de fazer, e aí não vira uma empresa sustentável. Ser empresário, ser empregador não é sobre ser bom, é sobre ser justo. Sobre fazer correto. E nem sempre é fácil. Eu sei como é que é. É muito legal isso que vocês estão fazendo, porque as empresas me contratam muito para fazer desenvolvimento das equipes. Desenvolvimento dos gestores. Mas o desenvolvimento tem que começar pela diretoria, né? A cultura tem que vir de cima. E é muito legal isso que vocês estão fazendo, porque é o ingrediente principal para a empresa crescer, né? É começar de cima para baixo. O desenvolvimento, né? E o capital humano é o capital mais precioso que tem. Tira todos os funcionários da tua empresa, deixa o maquinário, vai acontecer o quê? Bota outros novos ali, não vai acontecer. Né? E as empresas muitas vezes têm um baita patrimônio e não olham para o capital humano, que é o principal capital, o principal ativo da empresa, né? Sim. Bem legal isso. Sim. Júlia, e hoje, né? Qual é o principal desafio a partir de então? A gente vive na base do desafio, que eu acho que é muito importante até para que a gente esteja sempre em constante evolução, né? Mas eu acho que, assim, eu diria que a gente ainda está no momento de construção. Isso é fato. Inclusive, uma coisa que a gente trouxe hoje é fazer o time entender que a empresa está sendo construída para ser... Nós já somos sólidos, isso é fato, temos o nome do mercado e tudo mais, mas a gente está sempre querendo entregar o melhor para o cliente, para o colaborador e para o nome da empresa em si.
Então, nós estamos em construção. A gente ainda não tá naquele ritmo que tu diz assim, tá, agora eu tô legal e agora eu vou só inovar, sabe? Eu vou buscar as inovações que vão me fazer ser diferentes. Não, a gente ainda tá buscando aquela estabilidade. São 16 anos de empresa, porém fabricando, vão fazer 3 anos. Então, a gente ainda tá muito no investimento ainda. A roda para fazer ela girar, ela é bem grande. A gente tem um custo mensal muito alto. Então, geram preocupações. E como a gente tá crescendo rápido, acaba que esse custo cada vez maior. Então, assim, começamos com determinado maquinário para produção, que na época já não era o menor de todos, já era um pouco acima, porque a gente já tinha um certo número de esquadrias mensais para entregar. Mas já tivemos que fazer várias outras melhorias e ampliar bastante o time. Então, hoje, assim, nosso principal desafio é chegar numa estabilidade. Onde tu não esteja mais preocupado, assim, em... Tá, onde é que a gente vai investir agora? Porque tem várias pontas que estão precisando. Sim, sim. Então, assim, eu acho que isso... Não sei se um dia tu deixa de ser desse jeito. Eu acho que tu sempre tem que estar olhando dessa forma, né? Mas ainda estamos num período de construção. Acho que é importante entender isso até e não fechar os olhos para isso. É importante que todos os colaboradores entendam isso também, para que todos juntos possam trabalhar para que a gente tenha uma estabilidade. E amanhã depois a gente possa estar... Meu sonho de consumo é que tu escuta... Eu acho o máximo quando eu tô escutando um podcast, eu tô vendo um vídeo de uma empresa já consolidada. Ah, porque daí bateu a meta vários meses, não sei o quê, tô bonificando, tô dando prêmio. Então, assim, gente, meu sonho de consumo é chegar no nível de poder estar bonificando e dando prêmio. Sim. Só que para isso a gente precisa estar com as contas estabilizadas primeiro, né? E daqui a pouco também olhar para outros mercados, outros produtos, mas realmente eu acho que tu chega no momento que tu diz, chegamos onde, né, a gente gostaria de estar. Exato. Né? Né? Agora, a partir de então, a gente vai inovar, vai buscar outros mercados. Claro. E tal. Acho que hoje o principal desafio é esse, é estar estável, assim. Então, acho que dentro do nosso mercado ali, eu acho que a gente tem feito uma previsão de um pouco menos de 1 ano, assim, a gente vai estar nesse nível. Visto que a gente vem fazendo e como a coisa vem se estabilizando, talvez até um pouco menos. Nós acabamos comprando, adquirindo uma fábrica de alumínio também, para também já dar mais... consolidar mais, né? Então, poder entregar mais soluções pro cliente. Aí tu começa a entender a tua cultura, tocamos a tag, éramos Ardo Esquadrias, viramos Ardo Soluções em Esquadrias, tu já começa a entregar uma coisa diferente. Então, acho que assim, meio do ano que vem vai estar tranquilo. Agora vamos fazer coisa nova. Isso aí. Vai ser isso, acho que é meio por aí, assim. E como que tu vê as mulheres hoje no mercado de trabalho, assim? Tu que é uma menina, uma jovem, empreendedora, desde sempre, né? Vem com esse sangue no olho de querer e provar para a família, né? Sobre o teu potencial e tem feito essa entrega. Como que tu vê isso? As mulheres têm se movimentado nesse sentido também? Ou existe ainda um comodismo muito grande e só levanta a bandeira e dizer que eu quero ser vista? Polêmica, hein? Polêmica. eu não costumo ser uma pessoa que tem dedos em falar certas coisas que eu penso. Eu acho que a gente tá vivendo muito a gente falou sobre isso no nosso café. Tá vivendo muito num meio digital onde as pessoas têm medo de ser canceladas. Não vou trazer nada extremamente polêmico aqui, mas vou trazer um pouco da minha visão, que talvez não seja o que todo mundo vá concordar. Eu acho que existe hoje um movimento muito grande da questão da diversidade. Eu acho que é super bacana a gente olhar para isso. Tanto que na semana passada nós recebemos um selo, que é inclusive um projeto novo da prefeitura, muito bacana, que é o Em Frente Mulher, que são empresas que olham para a questão da violência contra a mulher, igualdade da mulher no mercado de trabalho. Então nós fizemos algumas ações bem bacanas com relação a isso. Trouxemos mulheres para dentro do nosso chão de fábrica, que é super diferente. Isso é uma iniciativa da Prefeitura de Porto Alegre? Porto Alegre. Ah, legal. Parabéns à Prefeitura, né? Bem legal. O Melo tem sido um baita parceiro bem também. Legal. E Porto Alegre tem inovado muito, né? Então tá muito legal, assim, essa onda que a Porto Alegre tá vivendo hoje, né? A Orla, o Parque da Harmonia, enfim. Mas parabéns por mais essa iniciativa. Bem legal. E aí recebemos o selo porque fizemos alguns desenvolvimentos de questões como essas. Mas, assim, eu não sou muito a favor da questão da diversidade, de tu dar espaço somente pela questão da diversidade. Eu acho que eu sou muito a favor da meritocracia. O tempo inteiro eu fui criada dessa forma, eu aprendi esse meio de desenvolvimento das pessoas e do mercado e da família e o que quer que seja. Em casa a gente não aprende que tu só vai comer o doce se tu fizer o tema. É meritocracia isso.
Então, eu acho que pra tudo na vida. Então, eu acho que tem muito espaço pra mulher crescer. Tem várias dificuldades. Dentro do nosso mercado, que é o mercado da construção civil, já tive questões de menina nova, mulher, conversar com um construtor, homem, seus 50, 60 anos. Não é tão simples. Sempre acha que tu não tem a condição suficiente pra isso. Existem algumas dificuldades. Não vou também passar pano. Mas eu acho que a partir do momento em que tu... Posicionamento, né? Te posiciona, tu vai lá e faz. Tu não fica esperando um espaço aparecer pra tu poder te encaixar. Eu acho que isso existe no mercado. Eu nunca tive dificuldade, eu sempre fui cara de pau. Até demais, às vezes. Mas eu nunca tive dificuldade de botar o pé na porta até que ela abrisse pra que eu tivesse meu espaço. Então eu acho que tem muitas mulheres esperando o espaço aparecer. E não é... Os homens hoje que se destacaram no mercado, muitos deles é porque botaram o pé na porta e chegaram lá onde chegaram. Não, e pra chegar onde chegaram, quebraram, né? Deram com a cara na porta muitas vezes. Porque assim, o sucesso vem depois de muitos degraus, né? Ele não é tão rápido assim. Eu acho que existe um romantismo muito grande nisso, sabe? Eu acho que... a gente tava conversando com um amigo na semana passada, a gente falou sobre isso também. Churrascos de casais. Homens na frente da churrasqueira falando sobre negócios. Mulheres na volta da mesa falando que a babá faltou, que o filho ficou doente. Ou que a bolsa que comprou não chegou. Daí que ainda não tem filhos, né? Porque quando tem filhos eu entendo que a coisa mude um pouco. Mas antes disso, os assuntos não são voltados na roda das mulheres. Dificilmente é voltado pro mercado de trabalho. Então, eu acho que também merece um movimento diferente para que se tenha um resultado diferente. Então, assim, por isso que eu falei que talvez fosse um pouco polêmico, porque eu acho que... Mas esse mesmo assunto veio com a Manu Bordache aqui no podcast, e é isso, ela falou exatamente isso. Gente, os meninos estão falando lá de negócios, de bolsa de valores, e a gente aqui falando sobre a bolsa dos filhos. Bolsa né? Então, assim, vamos nós aqui, como é que tá lá na tua empresa, como é que tu tá te desenvolvendo, tá legal, eles falam de cultura, eles falam de gestão, de liderança, tem como crescer dentro da empresa, tu tem essa possibilidade ou não, as mulheres pouco falam ainda sobre isso, né? Então, talvez essa iniciativa precise iniciar na base com as próprias mulheres, né? Exato. Não, eu acredito muito nisso, assim. É um trabalho longo, doloroso, que já vem há muitos anos, né? Infelizmente, ainda tem algumas questões, né? A gente estudando aí as dinâmicas entre as pessoas, inconscientemente, está no inconsciente coletivo. Quando um homem fala, as pessoas tendem a prestar mais atenção do que nas mulheres. A mulher, normalmente, para ela ocupar o mesmo espaço de um homem, ela precisa fazer mais do que o homem. Isso, assim, infelizmente, ainda tem isso, né? A meritocracia, sim. Eu acredito que a gente tem que olhar um pouco mais para essa questão, inclusive as próprias mulheres se ajudarem muito, né? Eu sempre gostei de trabalhar muito com mulher, porque as mulheres, elas têm uma visão diferente. As mulheres, normalmente, elas têm muito mais coração no negócio, né? O homem, historicamente, ele engana mais, né? Na média, entre pegar homens e mulheres, o homem, la garantia soy yo, e as mulheres normalmente são mais verdadeiras. E até pela questão maternal, né? Do inconsciente coletivo também. E só que aí, na hora de subir, de trabalhar, ainda tem esse pequeno entrave, né? Até eu fiquei surpreso, isso aí faz vários anos, quando eu comecei a frequentar alguns eventos de empreendedorismo feminino, que eu comecei a ver as mulheres trazendo toda essa dificuldade, eu fiquei um tanto quanto chocado, né? E, inclusive, muitas vezes, a falta de ajuda entre as mulheres, né? Isso é algo assim, é a própria discriminação da mulher com a mulher. É impressionante. O que eu trago, eu concordo plenamente com o que tu disse, acho que sim, que nem eu falei, tem que botar o pé na porta, o esforço, ele é maior, tem sim que se fazer um esforço maior, mas eu acho que falta um pouco disso que tu comentaste, de se auxiliar na hora que se tá junto, parar pra buscar estratégias, ao invés de só combinar um café ou uma ida no parque, ou vamos combinar de ir num congresso. Então eu acho que... Na conferência? Sabe, uma conferência? Eu acho que é por aí. Eu buscar acho que por isso, né? Isso muda um pouco. Hoje tu vai ver um grupo de mastermind, é muito mais comum tu ver homens num grupo de mastermind do que tu ver mulheres participando de grupos de mastermind. Então o que eu comento hoje é assim, eu concordo que existe toda essa dificuldade, mas enquanto não houver também mais iniciativa, movimento... né? Assim, porque hoje eu vejo grandes movimentos, mas ainda é de empoderamento, né? E eu acho que falta os movimentos de estarem, sim, se capacitando, se habilitando, sabe? Tipo, em busca de conhecimento. Exato. Né? Não, e eu acho que até, assim, o corroborar que nem existe... Isso me chocou um pouco, assim, até...
Não chocou, foi a realidade que a gente vê. Tava vendo a série We Crashed, que fala da história da WeWork. E a esposa do cara, que era CEO da empresa, enfim, ela fala que as mulheres têm o papel de dar suporte pros seus esposos e tudo mais. E os millennials não entenderam o que ela quis dizer. Ela não quis dizer que a mulher só tem este papel. Ela quis dizer que a mulher tem esse olhar mais afetivo, que tu comentaste, que é, de fato, isso é... estudo bastante a questão de polaridades, né? E a mulher, ela tem isso intrínseco nela. Então, a questão dessa visão diferente, a mulher não precisar se masculinizar, eu acho que isso me incomoda um pouco, que a mulher acha que o empoderamento e que para ela tomar o espaço é se masculinizando, é falando como homem. Não, tu pode, o que precisa É fazendo mudar, o papel do homem, não, né? Ele se complementa. Tu pode chegar ali com a tua visão de mundo feminina, com a tua forma afetiva de falar e também conseguir alcançar um espaço. Nesse programa que a gente estava recebendo o selo, teve uma das empresas que eu confesso que eu não vou lembrar agora, eu acho que na Dell. Eles têm um projeto, que daí lá eles olham muito a desenvolver desde cima, sabe? E eles têm um projeto que existem muitas mulheres na liderança, mas quando tu vai olhar cada vez mais pra cima, elas não vão indo. E aí eles perceberam isso e eles começaram a então ver o que eles teriam que fazer para desenvolver esse quadro para que isso parasse de acontecer. Para que as mulheres não achassem que elas têm um limite do desenvolvimento. Por que o CEO da Dell tem que ser um homem? Por que não pode ser uma mulher CEO da Dell? Então, eu achei isso muito legal. Então, eu acho que é por aí. Eu acho que a gente ficar brigando por empoderamento, eu acho que não é muito por aí, sabe? Eu acho que é de que forma a gente consegue conscientizar a sociedade num todo, não só homens, mas também mulheres, de que a gente não precisa mudar a nossa forma de ser para conseguir alcançar esses espaços. E o homem aceitar também que a mulher, ela pode ser a mulher dentro de casa e, enfim, filha, esposa, que é o que ali a relação conjugal dita, né? Mas que no mercado de trabalho ela pode ser a pessoa que vai se superar, que vai muitas vezes até ter uma situação profissional melhor do que o esposo. Com certeza. E hoje acontece muito isso. Muito, né? Então, acho que é tudo uma questão de harmonia, não né? Equilíbrio, harmonia. A questão do próprio igualdade. Não existe uma igualdade, existe uma equidade. Eu não posso me igualar ao homem para chegar no papel dele. Eu posso querer estar em algo que seja cada um das suas formas, das suas competências, dos seus pontos fracos, pontos fortes, alcançando. A mulher tem a questão hormonal, gente. E é difícil de lidar com isso. Vocês não imaginam o quanto é difícil lidar com questões hormonais. E vai ter dias que a gente não vai estar legal, claro vai ter dias que a gente vai estar bem. Difícil, né? Não, mas é muito mais do que vocês imaginam. Claro que sabe. E eu acho que tem um pouco disso também, de ter esse respeito, porque isso também traz uma questão afetiva, um olhar diferente para um ambiente empresarial. E tem um outro ponto, né? A minha irmã agora, por exemplo, teve uma bebê. Ela vai ficar fora do trabalho por um grande período, né, de tempo. E esse tempo, os colegas dela estão se desenvolvendo, estão trabalhando, estão na batente, né? Então, assim, as mulheres passam por isso também, né? A gente precisa ter esse olhar para esse momento da mulher na maternidade, por exemplo. Tu falasse uma coisa muito legal, que é a questão da igualdade e equidade, né? A maior parte das pessoas nem sabe a diferença. Fala, Vini. Entre então, conta aí. Equidade é a gente chegar no banheiro e ter uma pia mais baixa para quem ou não cresceu ou tá numa cadeira de roda. Isso é equidade, né? É ter coisas diferentes para pessoas diferentes, né? Para que todas tenham a mesma coisa, né? E igualdade seria tratar todos como iguais. Que não somos, né? Não somos, né? É a mesma coisa da questão dos negros, né? Cara, já foi comprovado, né? Se pegar duas pessoas com o mesmo currículo, com o mesmo histórico, muitas vezes até da mesma família, né? Um negro e um branco, o branco tem mais oportunidades, tem mais chance de entrar numa vaga de emprego, por exemplo, do que o negro. Né? Questões culturais, né? Questões culturais, né? Isso é mais uma coisa do inconsciente coletivo aí, que, olha, eu vejo as novas gerações vindo com outro mindset, né? Outro mindset muito Eles já legal. vem com isso desbloqueado, né? Na verdade as escolas estão fazendo um papel muito legal nesse sentido, muito legal mesmo. Mas eu acho que também, aí só complementando o que tu diz das escolas estarem fazendo um papel legal, eu acredito muito na ideia de que educação vem de casa. Ensino vem da escola, educação vem de casa. É muito legal que as escolas olhem para isso, mas os pais precisam olhar muito mais para isso.
Então, a questão do desenvolvimento, os pais, a partir do momento em que tu cria a responsabilidade de botar uma pessoa no mundo, tu tem uma responsabilidade com a educação daquele indivíduo. E tem muitos pais comprando os filhos, né? Com brinquedos, com presentes e tal, pelo tempo que eles não estão com os filhos, né? E aí tu deslancha, né? Tipo assim, quer dizer, tu desaba, né? Porque tudo aquilo que tu construiu e daqui a pouco tu mostra no exemplo, tu não tá o teu tempo em casa, né? A tua proximidade cada vez mais na empresa, trabalhando e pouco tempo com os filhos, tu quer comprar eles, né? Claro. E aí tu desmancha toda aquela parte de educação que é importante na base, né? Que nem tu trouxeste a questão de tua irmã ficou grávida e agora tá um tempo afastada. Isso pra mim, claro, ainda é um pouco difícil de entender, porque eu ainda não passei por isso. Talvez lá na frente, quando for mãe, se torne um pouco mais simples. Mas é algo que eu tenho dificuldade de entender até pra quando eu decidir engravidar e tiver que me afastar, como que vai ser. Porque hoje eu sou muito dinâmica e gosto muito da questão de estar ali. E hoje eu tenho um pouco de dificuldade de entender essa necessidade biológica de tu te afastar de algo que é essencial. Hoje, pra mim, trabalhar é essencial, faz parte 100% do que a Júlia é. Pra, então, te voltar totalmente pro meio maternal, né? Pra questão afetiva. Então, isso eu tenho um pouco de dificuldade, assim, de entender como que isso vai acontecer, se a gente realmente consegue desconectar e desligar ou não. A minha mãe, a experiência que eu tive aqui, não é possível. Então, eu acho que vai muito... Eu lembro que ela fala da minha época, assim, que eu não tinha nem 5 dias, ela tava comigo no bercinho na empresa. E claro que a gente não espera a mesma coisa de todos os profissionais. E não espero isso da minha equipe também e vice-versa. Porque eu acho muito legal, por exemplo, a opção de algumas empresas que tem a questão da creche dentro do trabalho. Tu tá ali, tu consegue te dividir daí. Tu tá trabalhando e fazendo tuas coisas e tua criança tá ali bem cuidada. E a hora que tu precisa, tu tá próxima, sabe? Por isso que eu tenho um pouco de dificuldade de aceitar essa... se desconectar 100%. Mas vai chegar esse momento, vai chegar esse momento. Mas é muito difícil de entender. Acho que muito não. Difícil. Olha, pelo pouco que eu te conheci... Me desconectar, acho que não. Não vai Ela ser é que nem muito tua ligada, mãe. né? Não, 220 volts. Vai ser que nem tua mãe, vai estar com o bebê ali 2 dias. Já. Sim. Júlia, e hoje a gente vê, assim, vários podcasts, vários programas, um monte de mentores, enfim, a internet tem de tudo, né? Trazendo fórmulas mágicas, né? Ou palavras, é isso aqui que vai te levar ao sucesso e tal. Aí muitos falam em disciplina, muitos falam em determinação e tal. E da Júlia? Tem alguma palavra ou algumas palavras que, tipo assim, que determinam a tua caminhada, a tua jornada? Eu acho que a questão da disciplina, ela é muito importante. Eu escutei esse termo já tem um tempinho, né? Logo que eu escutei a primeira vez não fez muito sentido, mas hoje, pra mim, é muito importante, que é o lifelong learning, que é o se manter com um aprendizado continuado, sempre estar buscando me desenvolver. A questão da alta performance, da disciplina, que até o Jota fala muito, né? Ela é primordial. Eu lembro que eu consegui dar um salto em todos os aspectos profissionais, pessoais, familiares, quando eu comecei a entender essa questão da alta performance. Então é tudo. Tu não pode olhar só pro teu profissional e não cuidar da tua alimentação, e não cuidar da tua saúde, fazer um treino, não cuidar de ter tempo de qualidade com as pessoas que tu gosta também. Porque quando eu tava assim, só querendo estudar, trabalhar, eu não saía, eu não fazia minhas coisas, e daí a parte social ela não tava sendo cuidada. Então tu tem que ter os pilares principais pra ti. E eu lembro que eu sempre escutei muito sobre cocriação, mas eu nunca entendi aquilo, sabe, de forma... Nunca fui estudar aquilo de verdade, energia quântica e tudo mais. E aí eu lembro que no final do ano passado, quase, um pouquinho perto do final do ano passado, eu disse, não, tô querendo entender um pouco mais sobre isso aqui. Como que eu posso usar isso agora pra melhorar o meu dia a dia? E aí foi que eu comecei a fazer um curso relacionado a isso e fala muito sobre principais objetivos. Porque o que acontecia antes? Eu tinha uma mente muito inquieta. E eu queria fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. E acabava que eu acabava me frustrando em alguns momentos, porque eu não tava com bateria pra fazer tudo o que eu queria fazer. E eu não sabia qual era o meu principal. O que eu vou focar hoje? Eu tô mais ou menos. Qual que eu vou fazer? Então, e aí esse curso que eu fiz, que fala muito sobre cocriação, enfim, ensina a gente quais são teus principais objetivos de vida. Principais, assim. Dá 3 lá, principais. Pensa neles. E aí agora, pensa no caminho. Hoje, vir aqui fazer esse podcast, sair da empresa à tarde, tá corroborando pra um daqueles 3 principais lá? Tá, não, Faz então sentido. Faz né? sentido.
Então, assim, tu não te desvia daí mais do caminho, sabe? Depois disso, eu tinha muita dificuldade com alimentação e treino. Balança oscilava, que era uma loucura, assim. E aí, quando eu comecei a colocar, não, é um objetivo principal pra mim, ter um corpo bacana, viver bem? Mesmo, de verdade, sim. Tu não negocia mais com a disciplina. Tu vai treinar. Por quê? Porque tu colocou aquilo como objetivo. Sim. Então, acho que assim, as pessoas ficam... eu preciso treinar. Tá, mas por que tu precisa treinar? Sim. Tu realmente quer isso? Eu acho que falta um pouco do questionamento antes. Escolher... O que se quer, né? Escolher aquelas coisas que são principais pra ti. E aí, não adianta, tu não vai te desviar do caminho. Por que você faz o que faz? Exato. É legal essa tua visão, porque poucas pessoas enxergam que o desempenho delas no trabalho tá atrelado à alimentação e ao exercício físico, né? E aí, quando a gente consegue entender que tudo uma coisa só, a gente não dispensa cuidar da alimentação e não dispensa cuidar do exercício físico. E o tempo de qualidade com as pessoas que são importantes pra ti. Não adianta tu ficar 16 horas trabalhando e não te ter a disponibilidade de ir num show de comédia, de sentar numa mesa com amigos e falar só bobagem um determinado dia também. E não te cobrar por isso, né? E naquele momento aquilo é importante pra te recarregar, pra que tu volte e possa ser uma pessoa melhor no dia seguinte, porque pensa, uma pessoa que só trabalha, como é que ela vai lidar bem com o time dela? Não tem como. É impossível. Então, acho que também olhar pra isso, sabe? A questão de se cuidar, de olhar pra si, que tu só vai conseguir entregar pro outro se tu tá fazendo aquilo bem pra ti, né? Fantástico. Então, acho que isso é muito importante. Assim. Uma coisa que eu bato muito, incomodo muito é o seguinte, né? A gente toma banho todos os dias, pelo menos a maioria das pessoas. É bom, né? No verão, principalmente. Toma banho todos os dias. É que nem o Joel, né? Tomar banho 5 horas da manhã lá no Rio de Janeiro, São Paulo. Beijo pra vocês. Agora vem tomar banho 5 horas da manhã gelado aqui no Rio Grande do Sul. Pode parar, né? É verdade. Né? E pelo menos tem que deixar o aquecedor esquentando o banheiro. Mas a gente escova os dentes todos os dias, toma banho todos os dias. Quantas vezes as pessoas limpam a mente por dia? E é isso. É no show de comédia, conversar com os amigos, troca, às vezes até uma respirada, uma contemplada, né? Quem me segue no Insta lá, seguido eu coloco uma foto bonita de contemplar, lembra de contemplar. E eu me mudei para um apartamento com vista pro Guaíba, saí da casa dos pais no ano passado, necessário, né? Era muita convivência, daí foi necessário. Um achado, isso que eu falo da cocriação, né? Botei na minha cabeça que eu ia sair da casa dos meus pais, e eu passava próximo da minha empresa, tem um prédio bem bacana, e eu dizia, vou morar aqui. Agora eu vou morar aqui. Agora eu vou morar aqui. E eu fui jogando pro universo. E aconteceu. E apareceu o apartamento. Ele entrou na internet e apareceu pra mim a publicação. E aí eu marquei pra olhar. No dia seguinte eu tava com o contrato na mão. Foi uma coisa assim, 5 dias eu tava com o contrato na mão. Era pra ti. Era pra morar ali. Ele é no 18º andar. Uma vista do Guaíba maravilhosa. E aí eu sempre gostei muito de pôr do sol. E eu tenho um pôr do sol incrível ali. E eu aprendi a virar. Depois que eu entendi essa questão dos principais objetivos, e a função de limpar a mente e olhar pra dentro, quanto eu virei contemplativa. Eu paro na minha sacada e eu fico Porque olhando. aquilo te alimenta, né? Muito. Aquilo te alimenta, né? Uma lua bonita, eu chego a ligar pra amigo, ligar pra pai e mãe, cachorro, vizinha, papagaio, namorado. Olha a lua, vai pra rua e olha a lua. Juro por Deus, ontem, acho que foi quarta-feira passada, tava uma lua maravilhosa. Eu tava indo pra uma reunião de condomínio às 8 horas da noite pra apresentar as janelas e tudo mais, né? Que a gente tem que dar essas 24 horas por dia. E eu tava subindo a Cristóvão, assim, olhei aquela lua, peguei o telefone na hora, liguei e disse, olha a lua, tá muito maravilhosa. Então tu aprende a olhar as pequenas coisas... Com outro olhar. Pra te alimentar. E com outro olhar, né? Pra te alimentar. Porque tu poderia olhar pra lua e dizer assim, tá, tem uma lua no céu, né? Mas quando tu olha com outro olhar, tipo assim, ela fica muito mais encantadora. Te alimentar, acho que é... E isso, a nível de neurológico, isso dá uma relaxada. O segredo é relaxar. Nossos estados, a nossa criatividade, tá tudo atrelado ao relaxamento. Isso eu falei do neurofeedback antes, foi uma experiência muito legal, eu quero até voltar a fazer. Ele mapeia as tuas ondas cerebrais e entende as oscilações delas, né? Então, a gente ao longo da vida vai criando padrões comportamentais. E eu sempre fui muito ativa, muito dinâmica e sempre tive meu cérebro muito reptiliano. Então, sempre no ataque, né? E eu produzia poucas ondas alfa, que são as ondas do relaxamento. Então, assim, eu não conseguia meditar. Fechar o olho, botar uma meditação, você imagina. Minha forma de meditar era colocar uma luva e fazer aula de boxe. Então,
Então, era pra mim, sempre foi desse jeito. Então, foi bom que eu entendi, até ali eu consegui fazer, mas chegou uma hora que não dava mais. E aí, no neurofeedback, tu treina as tuas ondas cerebrais pra que tu comece a produzi-las mais naquilo que tu tem deficiência. E pra mim, foi bem rápido a mudança a partir de ter feito esse treinamento, assim. E isso é uma coisa muito bacana, que daí hoje eu consigo relaxar. Eu consigo chegar nesse nível de dar uma respirada. Porque às vezes tu fala pra uma pessoa, calma, respira. E a pessoa não consegue respirar, porque o modus operandi dela é diferente. Daqui a pouco tem certeza, ela vai lá chutar um saco, entendeu? É melhor tu mandar ela respirar. Então, acho que entender um pouco o padrão comportamental das pessoas também é isso aí. É interessante. Né? Se autoconhecer, né? O Vini trabalha muito com isso, né? O autoconhecimento, né? E as pessoas são diferentes, né? Então, assim, tu tem o teu perfil, a tua mãe tem o dela, o teu pai tem o dela, os teus colaboradores têm. E a gente reconhecer isso, né, Vini, na individualidade de cada um, né? Ter um time competente, ter um time que a gente possa contar no dia a dia. Eu falei pra vocês que essa conversa ia ser brilhante, né? A gente tá encerrando, mas eu queria que tu deixasse um último recado, assim, principalmente para as mulheres, né, para as jovens mulheres aí que estão querendo empreender ou que já empreendem, qual que seria o teu recado final? Assim? Eu acho que muito do que eu já falei, vou tentar dar uma resumida, mas eu acho que as coisas, assim, primordiais, que a partir dali eu consegui avançar cuide das pessoas que estão com você, cerque-se de pessoas com objetivos parecidos, ter conversas, alguém que num momento difícil tu pensa assim, poxa, eu vou ligar pra essa pessoa, vou conseguir trocar uma ideia bacana. Então, cerque-se de pessoas assim, que têm objetivos parecidos. Isso é fundamental. Sempre escolher os principais objetivos, que é o que eu falei antes. Eu achei muito legal isso, né? Tu estar determinada, mas ter mapeado né, onde tu quer chegar. Senta lá, bota uma musiquinha relaxante, diminui a luz, pega um papel, uma caneta, escreve várias coisas, pensa o que tu quer, né? Quem sou eu daqui 5 anos? Eu sempre pergunto nas entrevistas pros funcionários, o que tu pretende fazer daqui 5 anos? Se a pessoa já pensou lá na frente, então desenha, escreve. A gente tem que escolher o que a gente quer pra nossa vida. O que eu quero fazer lá na frente? Então pensa sobre isso, não deixa a vida me levar. A música do pagodinho é muito legal, mas na realidade ela não funciona. Deixar a vida te levar, ela vai te levar pra qualquer lugar. Então, leva ela pra onde tu quer ir. Eu acho que isso é fundamental. Quem não sabe pra onde vai, não vai pra lugar nenhum. Ou qualquer lugar serve daí também. Então, eu acho que essas são as principais coisas. E aí, pra mulher que quer se desenvolver e que quer ter um negócio, tendo essas coisas mapeadas, não tem como dar errado. Não tem como. Se tu estiver cercada de pessoas que vão te levar pra onde tu quer e tu souber pra onde tu quer ir, não tem como dar errado. Não vai ter um machista que vai te parar, não vai ter uma dificuldade de ter que falar 10 vezes o que tu quer que vai te impedir do teu objetivo. Então, acho que é mais difícil? Quem tem um QI, eu, graças a Deus, não posso reclamar da situação que eu tive. Sempre tive pai e mãe pra dar suporte. Ajuda muito. Mas não foi isso que me fez 100% chegar onde eu estou. Então, acho que traz os teus objetivos, te cerca de pessoas bacanas e... Dependeu muito vai. De ti, né? Com certeza. Muito de ter legal. olhado pra isso e ter ido atrás. Então, acho que meu principal... Hoje, a principal dica, né? Principal pra encerrar, eu acho que é por aí. Muito legal. Que aula, né, Vini? Que Brilhante, tu achou? brilhante. Nossa, incrível. Parabéns. Legal. Vini, desse papo de hoje, o que a gente pode tirar, assim, de melhor que tu assistiu, que tu ouviu da Júlia? Nossa, muita coisa. Muita coisa legal, né? O que eu achei mais legal, muito legal na empresa dela, ela, o pai e a mãe se desenvolvendo. Isso é o principal. E trazendo o time junto, Principal. né? Porque é automático. Isso eleva o capital humano ali, o valor da empresa, milhões. Né? E é isso. A empresa, quando ela quer crescer, quando ela quer se manter, pelo menos no mercado, né, que tem que se reinventar, ela precisa investir no capital humano. Mas de cima para baixo. Isso é o principal. Parabéns. Muito legal. E a próxima conferência, dia 17 de outubro, é justamente sobre o sucesso a partir das pessoas, né? Tá se olhando muito para isso, né? A individualidade de cada um, mas a importância do time, da qualificação, de olhar para todos eles e fazer, né? Todos se desenvolverem com a gente, né? Isso é muito importante. Parabéns pelo teu trabalho, obrigado por ter aceito o convite. Vini, obrigado mais uma vez. Falei para vocês que ia ser brilhante, mas a gente volta com outras histórias em outro momento. Obrigado por todos, até mais.